é o segredo das crianças que aprendem a ler com facilidade? Como você, professora, pode garantir um ensino efetivo para todas as crianças? É o que a gente vai conversar neste vídeo e talvez esteja passando aí pela sua cabeça que, essas crianças que aprendem com facilidade, elas já têm uma certa tendência a aprender, são mais espertas, ou as famílias apoiam, têm um melhor nível social, econômico, e é por isso. Bom, não é bem por isso e eu vou falar neste vídeo, por isso eu preciso contar duas histórias que aconteceram em épocas diferentes, mas que elas se relacionam para você garantir um ensino efetivo para todas as crianças. A primeira história é lá da década de 70, quando Sabin e alguns amigos, que Sabin era um pesquisador da área da leitura, e ele se questionava por que algumas crianças aqui americanas, no contexto dos Estados Unidos, têm dificuldade de aprender a ler. O que está acontecendo? Aonde que está a dificuldade dessas crianças? E aí ele identificou que as crianças que não se tornavam bons leitores, elas não conseguiam perceber, por exemplo, que nas palavras pato e bato tinha uma diferença central ali, o primeiro som que compõe essa palavra. Embora a forma global da palavra pareça muito igual e o som pareça quase igual, mas existe uma diferença, certo? Pato, a gente tem o primeiro som, que é o som do P, e bato, a gente tem o primeiro som, que é o som do B. É diferente. E a gente tem, portanto, a letra P e a letra B. Essa discriminação fonêmica não era clara para essas crianças e, consequentemente, elas não conseguiam empregar as diferentes letras e os diferentes sons na hora de escrever ou ler palavras, e assim enfrentavam muita dificuldade em conectar as letras, seus sons, formar palavras, e não conseguiam aprender a ler e a escrever. Foi um primeiro estudo que solidificou uma área que foi estudar, então, a partir disso, a importância da consciência fonológica, principalmente no nível dos fonemas, que é essa consciência fonêmica de perceber que a palavra é composta por sons, por unidades sonoras pequenas, que são esses fonemas, as menores unidades sonoras da nossa linguagem, e que as crianças, ao não saberem isso, elas enfrentam muita dificuldade na alfabetização. E desde então, vários estudos ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, têm cada vez mais corroborado esta tese, que sim, que virou muito mais do que tese, né? Virou também uma própria realidade se apresentando e mostrando que crianças que não discriminam os fonemas, não relacionam com as suas respectivas letras, enfrentam dificuldades na alfabetização. Isto por quê? Por que acontece isso? Porque o nosso cérebro, para aprender a ler, precisa exatamente compreender que a escrita representa o que a gente fala e que a gente precisa conectar esses sons da nossa fala na unidade do fonema com as letras que a gente utiliza para escrever e ler palavras. Então a gente precisa que as crianças, para conseguirem ter facilidade na aprendizagem da leitura e que o ensino seja eficaz, a gente precisa ensinar a relação letra-som e como analisar esses sons que formam as palavras na unidade do fonema, que é uma habilidade da consciência fonêmica que está dentro de uma grande área que a gente chama da consciência fonológica, que é a habilidade, a consciência fonológica como um todo, a habilidade de analisar e segmentar os segmentos sonoros da nossa fala. E eles podem ser, né? Quando a gente fala, eu estou aqui falando com vocês, estou falando em frases, então essas frases são compostas por palavras. As nossas palavras a gente coarticula, né? E ela é formada por sílabas, e as sílabas são formadas por esses fonemas. Então a gente precisa ensinar esses segmentos sonoros da linguagem oral e conectar isso posteriormente. Vai ser muito mais fácil na linguagem textual. E a gente começa ensinando isso como uma preparação para a alfabetização. E esse estudo lá de 1972 foi tão importante que ele foi publicado em uma 4ª conferência da infância das crianças lá dos Estados Unidos, em um relatório. E, como eu já disse, né, desde então, vários estudos têm corroborado essa importância de você quer então ensinar
adequadamente uma criança a ler, para que ela tenha mais facilidade para aprender a ler, você precisa desenvolver a consciência fonológica, principalmente a consciência fonêmica. Por quê? Maus leitores, crianças que enfrentam dificuldades na alfabetização, elas têm dificuldade exatamente nessa discriminação fonêmica. E se a gente não quer que elas tenham dificuldade, então a gente intervém precocemente ou remedia as crianças que estão com dificuldade, fazendo um treino dessa manipulação fonêmica na palavra. E como que a gente faz isso? Ensinando, como eu citei anteriormente, os sons das letras. Então, quando eu for ensinar o alfabeto, eu preciso dar para a criança a referência de que esses sons existem. Por quê? Essa habilidade da manipulação fonêmica, eu já falei, ela não é natural. Ela não emerge naturalmente. Então, tem crianças que aprendem com facilidade isso porque, de alguma forma, elas estabeleceram isso. Mas a maioria das crianças, inclusive crianças com dislexia, não conseguem fazer essa rápida identificação fonêmica. Elas já têm uma certa dificuldade no processamento fonológico que dificulta essa discriminação fonêmica que formam as palavras. Então, a gente precisa ensinar isso de forma clara. E para tornar isso mais fácil, quando eu ensino sons das letras, que esses sons existem, então quando eu ensino lá que na palavra pato eu tenho o primeiro som que é o P, eu tenho este som, depois eu tenho A, depois eu tenho T, eu tenho O. E quando eu ensino o alfabeto, mostrando todos os sons das letras que estão ali, que são representados pelas letras do alfabeto, fica muito mais fácil a criança ter essa referência do som e analisar a palavra, tanto na hora de ler quanto na hora de escrever. Então, a chave para você tornar aí o ensino efetivo e ver de uma maneira concreta a sua sala inteira avançando e com facilidade para a aprendizagem da leitura e da escrita é ensinar o som de letra e ensinar a discriminação fonêmica. Mas, lembra que eu falei lá no início que eu ia contar duas histórias? Porque pode estar passando na sua cabeça que, não, mas isso daí é muito mais fácil para as crianças que têm apoio da família, isso daí é muito mais simples para as crianças que têm as famílias lendo para elas e tudo mais. Aí eu preciso contar uma outra história, que é o seguinte, tem um relatório, né, que foi feito dos Estados Unidos também, que avaliou quais seriam, então, as habilidades, né, se essa habilidade ela é importante, do som de letra, de consciência fonológica, no nível da fonêmica, isso é tão importante? Será que isso é importante para todas as crianças ou só para algumas crianças? E aí, eles conseguiram analisar que se todas as crianças são ensinadas com essas habilidades, elas são tão poderosas que elas conseguem anular os efeitos das diferenças sociais e econômicas e QI, do desenvolvimento da inteligência, coeficiente da inteligência. Tão poderosa que essas habilidades elas são quando ensinadas de forma efetiva na sala de aula. Veja só, professora, você tem um superpoder aí nas suas mãos em ensinar essas habilidades preditoras, ensinar som de letra, ensinar a analisar esses sons das letras e como eles formam as palavras, como esses sons formam as palavras, para que a criança consiga se tornar uma especialista em discriminar esses sons e, consequentemente, ler palavras e escrever palavras. Então, você tem um superpoder ao ensinar isso para todas as crianças e tornar o ensino da leitura efetivo. Só que tudo isso a gente ensina como uma forma de preparar as crianças para a alfabetização. Eu posso começar ensinando isso, brincando com esses sons aos 4 anos, aos 5 anos, crianças da educação infantil. E eu posso também ensinar isso de forma muito mais intencional, mais até acelerada, mais ágil, especificamente no ensino fundamental, ali no primeiro ano do fundamental, ou até mesmo para crianças mais velhas que ainda não aprenderam a ler. Porque, como eu citei, esse estudo lá da década de 70 e vários outros que vieram e foram solidificados por uma área que a gente conhece como ciência da leitura, todos esses estudos têm concordado que maus leitores vão enfrentar dificuldades exatamente porque não têm essa capacidade de discriminação fonêmica, conhecimento da relação letra-som. Então, o que eu tenho que ensinar para quem tem 10 anos
anos e não sabe ler? Exatamente isso, porque eu quero que ele aprenda a ler. E isso eu vou preparar para que aprenda a ler do jeito certo. Não vai adiantar eu continuar empregando cópia de palavras, colocar palavras inteiras associadas com figuras e ficar perguntando o que você acha que está escrito aqui, ou como você acha que lê essa palavra. Não, isso não vai funcionar. Eu tenho que fazer, eu falei aqui para vocês, exatamente para todas as crianças. E eu tenho um convite, porque talvez você tenha ficado com dúvidas, tá? Mas como que eu ensino som de letra? Como que eu ensino a consciência fonológica? Como que eu vou fazer isso do jeito certo? Então, você vai tocar aqui no link que está logo abaixo deste vídeo, na descrição deste vídeo, e participar comigo da jornada da pré-alfabetização em consciência fonológica. Serão 5 aulas gratuitas sobre pré-alfabetização, onde eu vou tratar todas essas habilidades que preparam a criança para aprender a ler e que, assim, consequentemente, o ensino vai se tornar muito mais efetivo e você vai ver os seus alunos aprendendo a ler com facilidade. Eu te espero na jornada.